Tá, eu vou falar hoje sobre o silêncio. Esse tema eu gosto. Esse tema eu gosto pra caramba. É, ó, minha garganta tava. Eu tô fazendo todo um trabalho, eu falei em outros vídeos também, pra abrir minha garganta, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de falar. Sempre tive muita dificuldade de falar, de me expressar. E por ter sido muito podada. E chegou uma hora em que a minha voz não aguentava mais e ela tinha que sair pelo meio, ela tinha que sair direito, ela não podia mais ser marginal ou sufocada. E pra vocês terem noção, eu sonhava com bichos com a cabeça branca e o corpo colorido, que é exatamente como eu sinto que é. Eu sinto que as minhas cores param aqui e não saem. Eu não consigo transbordar minhas cores. Então, essa sequência de vídeos que eu venho fazendo para o YouTube, para colocar no meu site, para que todo mundo possa acessar a minha magia, o meu conhecimento, a minha cura, eles são todos sem edição. Tipo, eu canalizo o que eu quero falar na hora, eu pego e falo e pronto, acabou, boto no YouTube. Porque eu tava meditando demais, eu tava lendo script demais e eu tava seguindo diretrizes que me impediam de ser eu mesma, sabe? E eu não quero isso, eu quero ser eu mesma e eu quero que você veja exatamente quem eu sou e me veja despida, sabe? Sem nenhuma máscara, sem nada, porque é muito mais bonito assim. O mundo fica muito mais diverso, muito mais colorido, muito mais bonito, vivo, sabe? Dessa forma. E então, sobre o silêncio. Eu descobri o silêncio a primeira vez, assim, silêncio, silêncio, sabe? Vou começar do começo, né? Que as histórias sempre são contadas do começo. Eu sempre fui extremamente sensível a energias, estupidamente sensível. De verdade, eu nunca conheci alguém tão sensível a energias e que sente com tanta profundidade como eu. É absurdo, assim, é absurdo bom, né? Absurdo bom. Eu sinto tudo com muita intensidade e não é exatamente ser hipersensível, muito pelo contrário. É sentir tanto que em algum momento eu não sentia nada. E se fez necessário procurar alternativas para aquela baderna que acontecia dentro de mim. Por quê? Eu não tinha limites, eu não sabia que eu era capaz de absorver quem a pessoa é e incorporar quem a pessoa é. Eu não sabia que eu tinha uma puta intuição forte, porque ninguém nunca me ensinou isso e na minha casa isso era tido meio como ridículo. Então, gente, é outono, tá caindo muito cabelo, meu Deus, tô até assustada, mas tudo bem. Então, o maior problema que eu tinha era as pessoas podiam ir longe demais dentro de mim. Elas não tinha limite, entende? Para onde as pessoas podiam ir. E eu comecei, a minha cabeça, porque daí eu tinha os meus pensamentos e os pensamentos das pessoas. A minha ansiedade, a ansiedade das pessoas, a minha energia, a energia das pessoas, entende tudo dobrado. E eu não conseguia mais. Chegou um momento em que a minha cabeça ia a milhão constantemente, até quando eu tava dormindo. E eu tava tão cheia, tão, como dizer, overwhelmed, sabe? Eu tava tão desesperadamente entupida de porcaria. E a minha cabeça rodava numa velocidade tão alta que eu comecei a surtar por dentro. E eu falava, não pode ser normal isso. E eu comecei a não saber mais quem eu era e quem as pessoas eram. Eu comecei a me confundir com elas, porque eu não sabia que eu tinha a habilidade de absorver quem a pessoa é para sentir o que ela tá sentindo e poder curá-la. Então, isso acontecia naturalmente sem que eu soubesse. Então, eu não sabia fazer começar, eu não sabia fazer parar, porque simplesmente era quem eu era. Acontecia, entende? Tipo, puf, sem nenhuma. Tipo assim, da mesma forma que você respira naturalmente quando você nasce, eu absorvia as pessoas naturalmente, assim como eu respirava, entende? E eu comecei a ficar totalmente desesperada porque aquilo era um excesso muito grande de informação dentro de mim e o meu corpo não aguentava mais. E eu comecei a me confundir com as outras pessoas, eu já não sabia mais o que, que era meu, o que, que era delas, onde eu começava, onde eu terminava, onde a pessoa começava e terminava. Tipo assim, começou a dar uma confusão mental em que tudo era eu e eu era tudo. E ao mesmo tempo em que isso é lindo espiritualmente falando, quando você faz isso inconscientemente pelo escuro, cara, não dá bom, entende? Não dá certo. Aí eu fui pra faculdade. No campus da minha faculdade tinha uma academia. E essa academia tinha um professor de yoga. Que ao invés de ser um puta zen, um cara, sabe, um mestre de yoga, ele era um empresário totalmente histérico
que tinha visto que tinha alguma coisa errada acontecendo na vida dele, como eu tinha visto, e decidido virar instrutor de yoga. Então, naquele momento, ele tinha passado a viver uma vida numa casa mais simples, com uma plantação ao invés de uma TV de plasma, dormindo em tapetinhos de yoga ao invés de uma cama king size gigante. Ou seja, fez uma mudança de vida para tentar mudar a forma como ele se relacionava com a mente dele, com a energia dele, com o estresse e a ansiedade dele. Então, era um cara que entendia aquilo que eu estava passando. E eu falava para ele: eu saio do escritório, eu acordo 6 da manhã. Eu tomo um café com meu pai e com a minha mãe, eu vou pro escritório. Eu fico no escritório até de noite. Eu saio, corro pra universidade, faço 1 hora de exercício aeróbico para liberar essa energia que tá presa no meu corpo e vou pra aula. Fico na aula até meia-noite, volto pra casa, chego quase 1 hora da manhã e no dia seguinte eu começo de novo. Tipo, a minha cabeça, ela não para. E não para só porque eu não quero que pare, não para porque, tipo, ela tá o tempo inteiro sendo requisitada, porque o tempo inteiro eu tô fazendo coisas intelectuais que exigem muito da minha mente. Então, a única hora do dia que eu tenho pra respirar são as horas que eu tô dormindo e a hora que eu tô na academia e que alguém tá me dizendo o que fazer. Graças a Deus, alguém sabe o que fazer fisicamente, sabe? Pra me indicar o que fazer, porque, tipo, eu tinha que pensar em tudo o tempo inteiro e é muita carga. E ele chegou e falou pra mim: Carla, você precisa meditar. E eu não tinha ainda muita conexão com essa coisa de meditar, porque na época ainda não tinha isso das escolas darem meditação e tudo isso. E eu tinha interesse, eu sempre tive por coisas espirituais, eu sempre gostei de coisas mágicas, eu sempre gostei de histórias maravilhosas, eu sempre gostei de história anciã, mas não era ainda latente assim, sabe? E eu tinha 19 anos nessa época. E ele pegou e falou pra mim: "Você vai aprender a meditar, só que pra você aprender a meditar, eu preciso que você tenha disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir de jeito nenhum." Tá bom. E eu me dispus, porque eu tava desesperada. Eu falei: "Cara, eu consigo ter disciplina." Ele pediu 5 minutos por dia e ele pedia pra eu baixar na sala dele 5 minutos por dia, não mais que isso. Acabou. E nos fins de semana, óbvio, eu tinha que tentar ficar 5 minutos em silêncio sozinha, eu comigo mesma. Mas durante a semana, tudo na faculdade. E eu comecei. Nas primeiras aulas, eu era tão desconfiada, tipo, eu sempre tive um problema grande com desconfiança. Eu era tão, mas tão desconfiada que eu tô com uma calça de nylon, eu tô escorregando no chão, sabe? Então eu sento pra falar com você e vou deslizando, sabe? Vou fazendo assim. Enfim, tá? E tô perdendo aqui a minha blusinha. Enfim. E aí ele pegou e falou pra mim: vamos lá. Eu fechei o olho no primeiro dia e eu fazia assim, ó. De tão desconfiada que eu era, eu abri os olhos. Eu não conseguia ficar de olho fechado durante 5 minutos. Ele falava: Carla, não tá vindo. Não tá vindo o homem da cobra, o Jack Stripador, o psicopata, o homem da serra elétrica lá. Tipo, não tem ninguém vindo na sua direção. Por que você tá tão desesperada? Tipo, por que você é tão desconfiada? E eu falei: professor, eu não sei te explicar ainda não. Porque eu tinha 19 anos, gente, era mó novinha. Eu não sei te explicar ainda não. Eu só sei que é. Ele falou: então vamos trabalhar com o que é. Ele começou a botar uma gravata aqui, frouxa, assim, mas só pra tapar meus olhos, porque se eu abrisse o olho eu não via nada. Então, tapou meus olhos. Daí ele começou a trabalhar, tipo, às vezes eu fazia meditação sentada, às vezes deitada, às vezes com visualização, às vezes mantra, às vezes nada, às vezes uma música relaxante, às vezes com a sala escura, às vezes clara, às vezes ele espirrava um cheirinho no meu nariz, às vezes ele punha aqueles pezinhos de camomila aqui. Cada hora ele fazia uma coisa, então eu não conseguia controlar isso. Entende? O meu ego não conseguia controlar o que ia acontecer. Era sempre uma coisa, um elemento surpresa, uma coisa surpreendente que eu não estava esperando. E isso foi trabalhando a minha questão de confiança. E eu fui conseguindo confiar em situações diferentes o tempo todo. Isso foi me ajudando na minha vida pessoal. Um dia, depois de uns 6, 7 meses, assim, um dia eu tava sentada na aula e eu comecei a me desesperar. Aí eu já tava ficando em silêncio e com a venda nos olhos, tipo, por 20 minutos mais ou menos. Eu comecei a surtar, sabe? Internamente surtar. E o meu corpo começou a querer se mexer, sim ou sim. Uma dor na lombar, assim, que não tem explicação. Eu comecei a surtar. E eu falei pra Deus: por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Me mantém sentada aqui. Eu só preciso conseguir chegar no final. Eu prometi disciplina. Eu preciso conseguir ficar sentada até o final. E eu nem sei quanto tempo faltava pro final, pra ser bem sincera. E em algum momento
eu comecei a pensar, a minha cabeça se descontrolou de um jeito. Eu comecei a pensar tanto, tanto, que eu comecei a chorar de desespero, tipo. E eu tentava não fazer barulho pra eu conseguir ficar sentada até o fim, porque se eu desmontasse, aí eu ia atrapalhar a sala inteira, porque tinha mais gente junto comigo. Várias pessoas na sala de yoga. E eu comecei a chorar de desespero, tipo, e comecei a tremer, porque o meu corpo queria mexer sim ou sim. E a minha cabeça disparou de um jeito que eu nunca, nunca senti nada tão desesperador na minha vida. Era uma agonia, a cabeça não parava, entende? Era aqui, assim. Não parava, não parava. Uma quantidade absurda de pensamentos estúpidos, tipo, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu comecei a surtar. E eu só falava assim, pelo amor de Deus, eu só preciso ficar sentada até o final, ficar sentada até o final. E eu tava tentando, sabe, chorando de desespero e de incômodo físico. Até que uma hora, juro, eu não consigo explicar de outro jeito. Fez assim, ó. Silêncio. Isso que a gente acabou de sentir, silêncio. Não tinha um barulho, não tinha um pensamento, não tinha um incômodo, uma sensação de nada, 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 um vazio total, assim. É a melhor sensação que eu já senti em toda a minha vida. Uma paz de não ter mais o peso, entende? Não ter mais o peso dos pensamentos excessivos, dos sentimentos excessivos, de algo que não era meu, aquelas conclusões que não tinham nada a ver com nada, e os pensamentos repetitivos que não me levavam a lugar nenhum, entende? Caiu a chave geral. Sabe quando desliga a chave geral e derruba o disjuntor? Caiu a chave geral, tipo, derrubou o disjuntor. E eu não via nada, não escutava nada, não sentia nada, não tinha nada, nada. Eu tava no nada. E que lindo nada é, sabe? Que maravilhoso nada é. E eu só conseguia pensar, ai meu Deus do céu, tomara que isso dure, porque no começo você fica meio assim, você não sabe que horas os pensamentos vão voltar e tudo, né? E eu fui descobrindo, por exemplo, que se eu falar pra você, não pensa na garrafa verde. Só o que você vai fazer é pensar na garrafa verde. Agora, se eu falar pra você, pensa na garrafa verde o máximo que você puder. Você demora muito pra conseguir pensar nessa garrafa verde. E, por exemplo, quer ver? Agora, já, me fala o que você tá pensando agora, nesse segundo, nesse segundo. Demora uns segundos até que você consiga pensar em alguma coisa. Isso é a meditação, é esse vazio, esse silêncio que você encontra entre um pensamento e outro, entre o seu corpo físico e o seu corpo espiritual, entre as coisas. É um gap que tem entre as coisas de vazio. Não tem nada, é uma fenda de nada. E que lindo esse nada é. Esse nada é maravilhoso, sabe? E no começo eu me desesperei. Depois, nos outros dias, eu acho que eu ficava tão ansiosa, sabe, pra tentar chegar nesse nada, que eu demorei um pouco mais pra conseguir, mas eu comecei a conseguir desligar a cabeça, até a hora que eu cheguei na Austrália com uns 24, 25, 20, 23, 24 anos, sei lá. E eu comecei a sair do meu corpo, ver meus pensamentos de fora, fazer viagem astral, viagem, tipo, sonho lúcido, caramba, quatro, conscientemente, porque antes eu fazia e não era nada consciente. Eu comecei a me apropriar de quem eu era. E dentro desse silêncio eu me encontrei. Crua, nua e crua, do jeito que eu vim ao mundo. Sem nada, sem a blusinha, sem o colar, sem nada, nada, sem esse elástico, sem a calça, sem a meia, sem nada. E quando eu me encontrei sem nada, eu aprendi quem eu era. E eu fui aprendendo daí, o caminho foi para aprender como quem eu era se manifestava. O que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer, que música eu queria ouvir. E você vicia naquele silêncio, e você precisa dele muitas vezes. E eu comecei a não querer mais andar no meio da baderna, as multidões começaram a me incomodar muito. Eu já não queria andar com certas pessoas. Muitas vezes eu gostava de estar com os meus amigos, tal, mas eu precisava de um minuto para ficar comigo mesma em viagem de grupo, sabe, de turma. E esse silêncio foi me puxando cada vez mais para ele. E no começo é o que eu falei, não tinha nada, não tinha sentimento, não tinha cor, não tinha nada, nada, ele não tinha nada, não tinha forma nenhuma. E ele continua não tendo nada. Só que ele começou a expandir, expandir, expandir e crescer, crescer, crescer dentro de mim, crescer, 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 até o momento em que tudo aquilo que estava dentro de mim
antes começou a precisar sair, ser forçado contra a parede para sair de mim, porque esse silêncio precisava de mais espaço ainda do que ele já tinha. Ele foi pedindo esse espaço e ele me fazia me sentir muito bem, então eu fui dando espaço para ele. E fui tirando aquilo que precisava sair para que aquele silêncio tomasse posse de mim. E esse silêncio é um nada onde tudo passa, nada fica, nada é constante, nada é eterno e ao mesmo tempo tudo é eterno e eu carrego o infinito dentro de mim. Só que de uma forma fluida, entende? Nada para. E a minha cabeça agradeceu tanto, porque a gente acha que o ego vai ficar triste, que vai se machucar. Posso falar? Dói durante umas 2, 3 semanas. Depois o seu ego começa a entender que pra ele é muito melhor porque ele pode tirar umas férias. Sabe, quem não quer tirar umas férias? Você quer ir pra Bahia, quer descansar, quer, né? Você quer, todo mundo quer. E aí começou com isso de eu querer descansar, de eu querer estar nesse vazio, de eu querer estar nesse silêncio, e as pessoas estranharam. Ao mesmo tempo em que as pessoas estranhavam, pra mim era mais fácil. Eu também estranhava elas, porque daí eu via elas por quem elas eram e eu já não confundia mais eu e as pessoas, né? Eu não me confundia com as pessoas. Eu sabia exatamente quem eu era, onde eu começava, onde eu terminava, onde as pessoas começavam e terminavam, limites e tal. E não só começou a se fazer necessário botar mais limites, impor mais limites e empurrar as pessoas mais para trás para que eu tivesse mais espaço para respirar e para que esse silêncio pudesse tomar conta de mim, como eu comecei a sentir a minha aura crescendo também, no sentido de que quando a pessoa chegava perto de mim, a minha aura, se não gostasse da pessoa, expelia, e se gostasse da pessoa, abraçava. Então eu pude parar de o tempo inteiro ter que depender da minha cabeça e de ter que botar minha cabeça para funcionar o tempo inteiro e gastar combustível com um motor que não era para funcionar o tempo inteiro, sabe? Não tinha nem hora para fazer revisão. Sabe o que eu quero dizer quando o carro tá funcionando há 1000 anos e não faz revisão? E esse silêncio foi virando o meu melhor amigo e eu fui me encontrando muito dentro dele e encontrando dentro dele algo de muito precioso, muito vivo. No nada existe muita vida, mais vida do que tem no todo, no que acontece fora desse vazio. E eu comecei a encontrar esse vazio fora de mim em vários locais, lógico, de natureza, né? O mar, óbvio, porque eu velejo desde que eu nasci. Pra mim, o mar é, assim, uma entidade que eu respeito profundamente. Eu tenho uma conexão com o mar que é muito grande, muito forte. Eu não consigo me imaginar vivendo longe da água, do mar. Eu acho que eu nasci peixinha por causa da minha mãe, que me incentivou profundamente. Mas eu acho que até se eu morasse numa família que só ia ao shopping, eu ia dar meus pulos para chegar na água, sabe? Eu ia dar meus pulos para chegar na mãe natureza. E mar, floresta, montanha. Eu descobri que existe poder infinito nas montanhas e a pessoa que vai para a montanha, ela dificilmente sai da montanha e a pessoa que nasce na montanha tende a voltar para a montanha por um motivo, né? E a montanha traz um silêncio profundo que é muito bonito, né? Ah, achei que tinha uma coisa na tela do meu celular. Que é muito bonita e que é muito profunda e que te ajuda a transmutar muitas coisas que você precisa. Mas onde eu encontrei o silêncio que morava dentro de mim, fora de mim, foi no deserto. Eu morei 7 meses no deserto da Austrália, sozinha no meu carro, acampando num areião no outback da Austrália. É tudo desmatado, então não tem quase planta. Você olhava, não tinha nada, não tinha uma árvore, não tinha um rio, não tinha uma casa, uma estrada, uma porteira, não tinha nada, nada, nada além daquela rota que eu tava seguindo, que é a que cruza a Austrália de ponta a ponta pelo deserto, né? E, cara, tem muita vida lá, meu. Tem muita vida lá. Animais para tudo que é lado, barulhos para todo lado, uma luz do sol nascendo, do sol se pondo, do sol a pino, um calor, as tempestades de areia, cores e mais cores e mais cores num areião, entende? Se você olhar para uma floresta no Brasil e você olhar aquele areião, você não acredita que alguma coisa possa ter tão pouca diversidade perto do que a gente tem aqui. E é verdade na foto. Só que quando você senta lá, eu fazia o meu foguinho de chão, sabe? Eu fazia um buraco na terra, daí eu botava um foguinho, aí eu botava 2 gravetos assim e fazia meu tostex em cima. E
Você só conseguia ver essas cores e sons se você ficasse em silêncio. Aí aquele lugar começava a interagir com você. E aí você começava a ganhar espaço para falar alguma coisa, para interagir vocalmente, verbalmente, ou em alguma atitude sua. Você podia, né, jogar um futebol com o canguru, tomar banho com o emu. Eu tomei banho com o emu, que é tipo um avestruz, e ele assim, ó. E eu assim pra ele, né? Muito bom. As cobras, as aranhas, você vai entrando num transe com a natureza, raposas, camelos, os cachorros selvagens e inclusive teve uma vez que eu tava com meu ex-namorado no carro, a gente viu, nossa, eu nunca vou me esquecer disso. Veio um bicho. Eu não consigo te explicar o que era. Eu realmente não consigo, assim, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida que eu procurei demais na internet, e ele também, a gente não conseguiu achar, ninguém sabe dizer o que era. Imagina uma mistura de um cachorro com uma hiena, como se fosse um pitbull ou um American Bull, por exemplo, misturado com uma hiena e com um cachorro selvagem. Era um bicho de pelo curto, que parecia careca, mas não era careca, era porque o pelo era ralo, era cinza, meio mesclado, assim, o pelo. E é inexplicável, musculoso, um bicho enorme, assim, enorme, no sentido de um cachorro grande, forte, musculoso, sabe? Lembrava a estrutura de um pitbull, talvez, mas com as pernas mais longas. E ele ficou olhando, a gente passou de carro, eu falei, que é isso? Aí o Flo parou também, a gente falou, meu, que é isso? E eu tava toda cagada, né? E ele falou assim, não, vamos passar de carro perto, qualquer coisa eu acelero com tudo. E eu tava, tipo, toda cagada. Falei, beleza. Aí a gente passou, ele parou o carro, a gente ficou olhando no olho do bicho, e o bicho olhando no nosso olho. Eu tava vendo a hora que ele ia dar um bote, sinceramente. Mas não deu, graças a Deus. E inesquecível, assim, mas esse silêncio, você tem que encontrar ele e você tem que permitir que ele entre. Primeiro você fica quieta e deixa ele se manifestando. E ele vem interagindo com você aos poucos. Sabe que nem criança envergonhada? Você dá um joinha, você dá um cookie, dá uma conversada, para, leva uma água, conversa. Sabe, você vai criando um clima até você ficar amigo. Era nessa base, entende? Era como se o deserto exigisse de mim um respeito enorme para que ele pudesse se mostrar para mim em toda a sua abundância. E isso para mim era mágico, assim, mágico. E eu descobri num areião um mundo colorido, assim, totalmente diverso, sabe? Com coisas que eu nunca tinha visto, com experiências que eu nunca tinha vivido. E aquele silêncio falava comigo e falava mais do que qualquer palavra um dia falou, assim, era uma troca tão perfeita. E quando eu saí do deserto e eu saí desse silêncio fora, porque foi a primeira vez que eu vi fora de mim alguma coisa que me representava, entende? Que alguma coisa que eu entendia, que eu conhecia e que ninguém mais falava a respeito e que ninguém mais sentia além de mim. E eu vi isso manifestado fora de mim. Porque eu sou assim. Eu sou muito colorida por dentro e a minha vida não é compatível com quem eu sou. Eu falei isso num dos meus primeiros vídeos dessa nova leva. A aranha, acho que chama o vídeo. É, acho não, tenho certeza, a aranha. Eu sou muito colorida por dentro e a minha vida não é tão colorida quanto eu. Fora de mim, eu não vejo as cores que eu vejo dentro de mim. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo, de tirar de dentro de mim essas cores para que elas se manifestem no mundo fora de mim. E o silêncio do deserto foi a primeira vez que eu me vi fora de mim e eu vi fora de mim uma manifestação de algo da natureza que era a descrição de quem eu era perfeitamente. A pessoa que não tem voz, então você não consegue escutá-la, porque a voz que eu tinha sempre era uma voz do marginal, uma voz de mecanismo de defesa, uma voz de máscara que não retratava, tipo, que não expressava aquilo que eu era de verdade. E se você ficasse em silêncio e me observasse, você começava a ver todo esse mundo brotar do céu e da terra ao mesmo tempo, e esses dois mundos se encontrando e virando algo mágico, mas para isso você precisava me observar em silêncio, coisa que ninguém está disposto a fazer. Então eu estava o tempo inteiro muito encolhida, muito na sombra, muito quieta, muito sem expressar quem eu era, achando que expressar quem eu era sempre uma coisa
um porre para os outros. Eu nunca pensava que podia ser algo legal, que eu poderia expressar algo que as pessoas podiam gostar, mas o curioso é que esses pensamentos de que eu nunca tinha algo legal para dizer e tudo isso só apareciam na hora que eu ia me expressar, sabendo que alguém poderia gostar de ouvir aquilo que eu tinha para falar. Então era um auto-boicote total. E o deserto me mostrou quem eu era na minha frente. E eu me senti em paz, eu me senti em casa, eu me senti compreendida, me senti abraçada, num lugar onde não tinha água, claro, porque eu não representava, eu não tinha contato com as minhas águas internas, eu fui começar a ter contato com as minhas águas internas agora, que eu curei meus traumas, entende? Tipo, até lá eu não tinha. Eu sentia tudo com muita força, mas tudo vinha muito com a força do fogo, muito com a força da terra, jamais vinha com a força do vento e a força da água. Entende? Porque essa leveza de ser, esse deixar passar, esse deixar fluir, era uma coisa que não fazia parte de mim, porque eu era muito controladora por causa da minha história de vida, entende? Nunca sabia o que ia acontecer, era o tempo inteiro uma coisa muito incerta, então eu segurava com muita força, tipo uma montanha russa, sabe? Você segura com muita força que você sabe que em algum momento vai despencar, você só não sabe quando, e você sabe que você não tem a menor liberdade para tentar resolver aquilo da forma melhor possível. Então você vai ter que aguentar o que vier e você vai ter que aturar o que vier. Então você vira uma pessoa muito na defensiva no sentido de isso não é bom. E o deserto me mostrou isso, tipo, de muitas formas, tipo, aqui não tem água, mas aqui tem vento. Então, e se você começar pelo vento? Você já conhece o fogo, você já conhece a terra. Tem também a história de que puta, o vídeo tá ficando muito grande, mas tem também a história de que eu morria de medo de fogo, né? Por causa de uma vida passada, eu fui queimada numa fogueira, nananã, porque eu era bruxa na Inquisição. E essa história é linda, aliás, tem escrita no meu site, eu acho, inclusive. E eu fiquei presa no meio de um incêndio com meu ex-namorado e o irmão dele. Depois, quando eu tava sozinha no Outback, fogueira todo dia, medo zero. Eu respeitava o fire ban, eu fazia tudo que o governo mandava fazer pra segurança. Não é como se eu fosse uma louca que deixava pegar fogo em tudo e que se lasque. Mas eu fazia fogo sozinha, eu perdi o medo do fogo completamente. É, o vento trazia areia, trazia terra, mas essa areia ela carregava, tipo assim, os fazendeiros me ensinaram, se você parar e sentar como os animais fazem, a tempestade passa. Se você começar a correr dela, ela te alcança e você vai com ela até o infinito. E aí você pode sofrer um acidente, claro. Então, é muito melhor você sentar e esperar. Tem coisas, tem turbilhões que você senta e espera e o turbilhão passa e você segue sua vida. E isso foi uma lição muito grande pra mim, do tipo, você não tem que aturar a selvageria, você não tem que aturar o absurdo, a turbulência o tempo inteiro. Você não precisa caminhar com a turbulência, você pode sentar, deixar a turbulência passar e seguir seu caminho para onde você quiser. Então, o deserto foram muitas lições ao mesmo tempo para mim e um aprendizado gigante. E esse sentar no silêncio e me ver no silêncio e ver que estava faltando água ali, que os outros elementos, o vento era o que esparramava a brasa, o que levava a terra para os meus olhos. Então, eu comecei a entender quem eu era. Os meus ventos, eles não estão muito equilibrados, não tem nenhuma água. Então eu preciso trazer o elemento água. Você entende? Eu comecei a tentar, eu comecei a descobrir quem eu era e como eu funcionava, me olhando fora de mim em forma de deserto. E esse silêncio do deserto foi de longe o meu maior professor, assim, isso para mim vai ser uma experiência inesquecível sempre. Eu acho que eu vou morrer falando disso, porque para mim significou muito. Então, eu acho que sentar, ficar quieto e ouvir é algo que as pessoas menosprezam. Se você fizer isso 20 minutos por dia, você vai começar, ao invés do vazio, você vai começar a encontrar coisas que você ainda desconhece e que são totalmente inovadoras e que não são repetições, e você vai começar a virar um ser totalmente único que oferece coisas que não existem ainda no universo. E é aí que você traz a sua autenticidade e o seu ser único.